Os irmãos estão amém? Amém. Glória a Deus. Preciso saber comentar, né? Às vezes vocês estão. Bem, Lucas 15, a partir do verso 11. Provavelmente na sua Bíblia deve ter um título, né? Na minha está o seguinte: a parábola do filho pródigo. Sabe, esse negócio de título não tem na Bíblia, né? No original. Isso é uma coisa que as pessoas, como a questão também de divisão de capítulos e de versos, é uma coisa para facilitar, né? Imagina que eu falasse para você, está lá no livro de Lucas, a parábola que eu quero ler, aí a gente tivesse que correr os olhos até metade do livro de Lucas para poder achar a parábola. Então, para facilitar, os homens introduziram essa divisão que na Bíblia tem de capítulos e de versículos. E da mesma forma também você tem essa questão dos títulos, tanto que esse título pode variar de uma Bíblia para outra, né? Na minha está a parábola do filho pródigo. Será que na de alguém está diferente? Na minha Parábola do filho pródigo. Amém? Parábola do filho perdido. Ok. Bem, porque o assunto dessa parábola trata a respeito de um rapaz que se perdeu da casa do pai, né? E ele, por que pródigo? Porque ele foi alguém que, a Bíblia fala que gastou o dinheiro do pai, fez um monte de coisa errada, né? Então, por isso, ele não era alguém ajuizado, né? Eu sei que pródigo é um português que a gente nem usa, né? Mas seria alguém desajuizado. Agora, é interessante que Jesus, quando propôs essa parábola, e por isso que eu amo a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de revelação para nós. Essa parábola não tem apenas um filho. Você já conhece essa parábola? Essa parábola fala de 2 filhos. E é interessante que a atenção que nós temos é apenas para um, mas eu tenho certeza que quando Deus quis falar, Ele quis falar dos 3 personagens dessa parábola. Primeiro, Jesus estava falando a respeito do pai desses meninos, mas também Jesus estava falando a respeito dos 2 filhos, né? Eu me lembro que uma vez que eu ouvi uma mensagem a respeito desse texto, e eu achei muito legal do pregador. Ele colocou assim: parábola do pai pródigo. Claro que a ideia era chamar a atenção, né? Porque o pai dessa parábola representa Deus, e Deus não pode ser pródigo. Mas ele falava da loucura do amor de Deus para aqueles filhos, né? Você vai ver que esse filho que sai e apronta e faz todas as coisas, ele é chamado de pródigo. Mas o pai, ao aceitá-lo, agora o pai é pródigo. O pai, ele é desajuizado. Depois de tudo que esse menino fez, receber ele de volta em casa. Então, eu queria falar a respeito dos 3 personagens, não apenas do filho pródigo. Mas antes disso, então, vamos ler essa parábola que está lá em Lucas, capítulo 15, no verso 11. Diz assim, então, na minha Bíblia. Então, Jesus continuou, irmãos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai a novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Você sabe, irmãos, durante muito tempo eu parei aqui nessa parábola. Eu sempre ignorei o segundo filho, mas é nele que nós vamos dar enfoque nessa manhã. Então continua lá no 25 e diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Deixa eu fazer uma oração rápida. Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito venha falar nos nossos corações, ó Pai. Estamos diante da tua palavra, Pai, escrita, e pedimos agora a revelação sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, toda confusão, tudo aquilo que possa tentar roubar essa semente que vai ser lançada agora, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vocês entenderam o quadro aqui? Havia um homem muito rico, e esse homem tinha 2 filhos. E provavelmente um desses filhos, achando que na casa do pai era um lugar muito chato, falou assim: olha, porque eu queria que você repartisse a herança. Em outras palavras: olha, velho, já que você não morre logo, já dá logo essa parte, porque a única coisa que me segura aqui na tua casa é ainda a minha expectativa de receber uma herança. Então divide logo esse dinheiro aí que eu quero ir embora. Você, pelo visto aí, não vai morrer tão cedo. E a Bíblia fala que aquele pai, ele reparte os seus bens, entrega a parte daquele filho, e ele, pouco tempo depois, ele resolveu sair da casa do pai e gastar o seu dinheiro. E ali fala que ele começou a gastar de forma dissoluta, ou seja, de uma forma irresponsável o seu dinheiro. Você sabe, nesses momentos aparecem muitos amigos, né? E muitas oportunidades. E fala que durante muito tempo esse rapaz esteve longe, até que começou a crise, e provavelmente o dinheiro desse rapaz acabou. E a Bíblia fala que houve fome no lugar onde ele estava. E ele começou a passar fome e achou um emprego onde ele ia trabalhar cuidando de porcos. E aquele rapaz chegou a um ponto onde ele olhava para a comida dos porcos e começava a sentir vontade de comer aquilo. E aí esse rapaz, ele tem uma brilhante ideia. Tem gente que acha que o filho pródigo se arrependeu, mas eu acho que ele não se arrependeu não, irmão. Ele só teve uma boa ideia, tanto que ele ensaia antes. Fala: não, você já viu quando a gente vai falar algo muito sério, você tem que dar uma ensaiada. Não vou falar isso e aquilo, né? Na hora não sai nada, mas eu vou falar tal coisa, né? Provavelmente se tivesse um espelho, talvez ele tenha ido para frente daquele espelho e falou: vou ensaiar, fazer aquela cara de triste e falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Né? Já viu essa história? Mas veja, qual que era o motivo? Porque ele sabia que se ele voltasse para a casa do pai, ainda que ele fosse considerado como um dos empregados, agora imagina, irmãos, o pai era riquíssimo. Tem um ditado lá no Brasil que é assim, diz que patrão rico, empregado remediado, né? Quem já ouviu? Me deixa sozinho, irmão, essa é das antigas, né? Devia ser, aliás, pelo enredo, né, para você ter uma ideia, a Bíblia fala que era um tempo de fome, mas aquele senhor, ele tinha até novilhos de cevado, ou seja, eram novilhos de engorda. Agora, quem tem boi de engorda em tempo de fome? Então aquele homem era riquíssimo. E aquele rapaz: olha, se eu morar pelo menos na casa do capataz, na casa do caseiro, eu vou estar melhor, porque os empregados do meu pai, eles comem bem, eles são bem tratados, eles têm roupa, eles têm todas as coisas. E eu aqui trabalhando dessa forma. Então ele ensaia um discurso, prepara e vai em direção à casa do pai. A Bíblia fala que aquele pai estava esperando por ele ali. E quando o pai o avista de longe, o pai sai correndo ao encontro. E aí eles se encontram.
E aí o rapaz, incrível, ele conseguiu decorar, né? Começa a falar: pai, peguei contra o céu e contra ti. Mas o pai não deixa ele terminar a frase. Fala: olha, traga uma roupa para ele. Aliás, aqui fala: tragam a melhor roupa para ele. Tragam sandálias, tragam anel. Você imagina, o rapaz estava descalço, irmãos. Você imagina a situação que esse rapaz chegou até a casa do pai. Um rapaz que estava lidando com um porco, mas aquele pai, ele abraça o seu filho, ele não constrange. E o pai começa a fazer uma festa em casa. Interessante, porque o filho, provavelmente, ele saiu de casa porque achou que dentro da casa não havia diversão. Mas dentro da casa do pai. Interessante que aqui fala que o outro filho que estava trabalhando no campo ouviu música e danças. Amém? Você sabe, irmãos, isso tem uma representação. Se você entendeu o que Jesus quer falar aqui, está falando a respeito de Deus, está falando, quando fala a respeito da casa, está falando da sua igreja. Está falando daqueles que se perderam. É interessante que muitas pessoas, elas saem da igreja porque acham que a igreja não é um lugar divertido. Porque acham que não há diversão, não há alegria nessa casa aqui. Então, pai, me dá a minha bênção, me dá a minha herança, me dá o que eu preciso. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi ao longo da vida, procuram a igreja e buscam atrás de alguma coisa, de um casamento restaurado, de uma prosperidade, de algo, e depois que recebe de Deus, simplesmente vai embora, porque ele acha que não há prazer aqui, não há diversão. Olha, eu agradeço muito esse tempo, mas agora deixa eu ir divertir, porque na casa do pai não tem diversão. Você sabe que isso é uma mentira do diabo, irmãos. Porque aqui fala que o filho mais velho ouviu música e danças na casa do pai. Mais do que isso, tinha churrasco lá. Eu sei que o crente não vive sem churrasco. Tinha novilho cevado, tinha boi de engorda num tempo de fome. Eu quero dizer que todo suprimento de alegria, de satisfação, de completude, de realização que você busca, às vezes no mundo, está dentro da casa do pai. O mundo pode estar na crise que for, mas o nosso pai tem novilho de engorda. O nosso pai tem suprimento, tem carnes suculentas para nós. As melhores coisas estão aqui. Sabe, mas há uma mentira no mundo. Aquele menino, ele foi enredado, ele foi colocado dentro de uma mentira, de um pensamento. E você sabe que isso é um problema, porque às vezes o inimigo, ele lança coisas na nossa mente. E a gente fica remoendo aquelas coisas, daqui a pouco aquilo que parecia ser só uma ideia se torna uma verdade. Sabe, nós temos que ter muito cuidado com isso. E provavelmente alguém uma vez pode ter comentado: na casa do seu pai não é divertido, né? E ele ficou remoendo aquilo. E aquela semente, né? A Bíblia fala que muitas coisas que são colocadas nas nossas mentes são como raízes. A Bíblia fala que não haja em nós nenhuma raiz de amargura. Sabe, a raiz, ela está lá embaixo da terra, não é visível. Mas chega um momento que ela cresce, né? E ela aparece. Mas quando ela aparece, a raiz já está grande. Sabe, existem muitas coisas que o diabo semeia na nossa mente que a gente acaba acreditando. E aquele rapaz ele acreditou nessa mentira. Ele saiu da casa de um pai rico. Na casa de um pai e você vê o coração do pai dele, aquele é um coração abençoador, porque ele pede a herança e o pai, em momento algum, nega aquilo para ele. Sabe, aquele pai que cuidava, onde ele tinha, você imagina o local onde ele morava, imagina como que deveria ser o quarto desse rapaz, imagina como que ele deveria ser servido por empregados, porque a Bíblia fala que esse homem tinha muitos empregados e que eles eram todos bem cuidados. Você imagina como que eram os seus filhos, mas ele escolheu sair da casa. O que faz uma pessoa escolher sair da casa? E nós vamos tratar disso, porque eu vou falar a respeito do segundo filho. Essa mensagem não é sobre o primeiro, é sobre o segundo. Sabe por quê? Porque o primeiro filho, o filho pródigo, pode ainda estar lá na rua, mas eu estou falando para os filhos que ficaram dentro da casa. Amém? Sabe, eu fui um filho que sempre fiquei dentro da casa. Agora, qual que é o problema? E aí, por isso que é errado a gente falar que é a parábola do filho pródigo. Porque nós temos dois filhos e os dois filhos têm um problema. Os dois filhos são disfuncionais. Os dois filhos têm uma ideia errada a respeito do pai. A diferença é que um teve coragem de sair, o outro nunca teve coragem de sair.
Mas esse que ficou tinha o mesmo pensamento a respeito do pai. Qual que é o problema, irmãos? Que às vezes nós somos esse filho que ficou na casa. Se você está aqui, você está dentro da casa. Sabe, o problema é você estar dentro da casa se comportando como o irmão do filho pródigo. O irmão desse rapaz que saiu. Você ficou, mas você também não desfruta. E talvez você só não teve coragem de pedir para sair. É triste isso, né? Tem gente que fala, o outro pelo menos desviou, aproveitou um monte lá no mundo, eu nunca saí da igreja. É o pensamento errado do filho pródigo. E pelo diálogo que ele tem com o pai dele aqui, você vê os problemas. Eu quero pontuar isso com você, para que você entenda. Então a Bíblia fala que o filho pródigo, quando viu festa na casa, a primeira coisa, ele indignou-se. Você sabe, nós lutamos todos os dias com o pensamento religioso nosso. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Amém? Amém. Você sabe, chorar com o que chora é até fácil, né? Você vai no velório, daqui a pouco você está chorando junto. Mas como é difícil se alegrar com os que se alegram. Irmãos, como é difícil você ver o milagre do irmão seu acontecendo primeiro que o seu. Ainda mais quando você nunca saiu da casa, né? Como é difícil quando você começa a ver as coisas acontecerem e não no seu ritmo, não da sua forma. Como é difícil a gente se alegrar. Sabe, a primeira coisa, mas nós temos que entender que dentro da casa do Pai existe uma festa, existe alegria. Agora, o diálogo que ele tem com esse filho, aqui no verso 25, se você quiser acompanhar, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe. Então ele falou, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, se jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Primeira coisa, irmãos, o filho que ficou em casa, ele era filho, mas ele se via como um servo. Eu não sei se você prestou atenção, mas lá no começo dessa parábola, quando o filho pródigo, ele pede para o pai adiantar a herança, deixa eu ler para você aqui. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço, no 12, deles disse ao pai, dá-me parte dos teus bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Você sabe que o pai do filho pródigo, ele não apenas deu a herança que cabia àquele menino que saiu, mas ele já entregou também a herança do outro filho, que ficou também. Você sabe? Aquele menino, ele era herdeiro, ele era filho, mas ele se via como um servo. Sabe, esse é o primeiro dos problemas. Muitas vezes nós nos convertemos, nós passamos a ser esses filhos da casa, mas ainda temos uma relação com Deus, que é uma relação de servos. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que nós somos servos do Senhor. Veja, antes de ser servo, nós somos filhos. Quantos concordam que Jesus serviu a Deus? O ministério de Jesus. Sabe que antes de Jesus fazer qualquer coisa, a Bíblia fala que ele foi ser batizado no Rio Jordão. E de lá abriram-se os céus e falaram, este é o meu filho, filho amado, em quem eu me comprazo. Você sabe, então isso tem uma questão de entendimento. Porque nós servimos não é porque nós somos contratados, nós servimos porque nós somos filhos. Eu falei aqui semana passada a respeito de 2 maneiras, de 2 enfoques, 2 maneiras de você servir a Deus. A primeira delas, você serve como alguém que é um estranho, mas a outra você serve porque você entendeu que aquilo que o Senhor nos trouxe, todos os desafios da nossa igreja, tudo aquilo que o Senhor tem te dado, faz parte da sua herança espiritual. Sabe, eu sirvo a Deus não é porque eu estou esperando um pagamento, mas porque eu sei que eu já recebi a minha herança, que eu estou trabalhando naquilo que é do meu pai, porque eu vou herdar essas coisas.
Sabe, há uma diferença nesse servir. Mas aquele filho, apesar de ter recebido a sua herança, ele olha para o pai e fala: há tantos anos que te sirvo. Já viu crente que fala isso? Crente que se frustra, sabe que chega uma hora que cansa. Se você serve da maneira errada, você vai cansar, deixa eu dizer isso. Se você serve pelos motivos errados, vai chegar uma hora, você vai falar: eu já servi a Deus por tantos anos, olha aí o que está me acontecendo agora. Quem já viu essa novela? Não precisa levantar a mão. Sabe? Nós não somos servos, nós somos filhos. Amém. Agora é interessante que lá em Romanos 8, 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, acho que é no 15. Eu vou ler aqui. Romanos 8, 15. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Sabe, há um espírito de filiação. Há um espírito. Sabe, se você não entender que você foi feito filho, você jamais vai conseguir cumprir o propósito de Deus para você. Você sabe, Deus nos criou para que nós pudéssemos expressá-lo. Primeira coisa que Deus fala para o homem é o quê? Deus faz o homem imagem e semelhança de Deus. Porque a ideia de Deus para nós, ao nos tornar seus filhos, é que nós venhamos a expressar e refletir a sua glória. Agora, se você não receber o espírito de filiação, se você não entender que você se tornou um filho, você não vai conseguir cumprir isso. Você vai ser sempre um servo na casa de um estranho, um servo trabalhando para um estranho. Sabe como é que você se enxerga? Agora é interessante que a segunda coisa que ele fala é mais grave que isso. Diz aqui no verso 29: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Sabe, na mente desse rapaz, a relação de aceitação com seu pai era baseada no comportamento dele. Ele achava que se ele se comportasse bem, o pai dele ia amar mais ele. Ele achava que se ele fizesse as coisas direito, ele talvez um dia seria digno de receber um cordeiro cevado para ele poder fazer um churrasco com os amigos. Você sabe, isso é muito sério, irmãos, porque muitas vezes o que rouba a nossa fé para poder receber as coisas de Deus é esse pensamento aqui. Achar que nós não merecemos, que nós ainda não atingimos o padrão. Você sabe, nós achamos que para receber as coisas de Deus depende de nós, do nosso desempenho. Deixa eu falar. Agora, o grande problema desse rapaz aqui é que, apesar de pensar isso, apesar dele falar que ele nunca transgrediu nada do pai, no fundo ele sabia que ele transgredia. Por isso ele nunca teve fé para pedir nada do pai. O problema de quem vive dentro desse padrão, achando que de merecimento, dessa relação de merecimento com Deus, é que ela sabe que ela nunca está qualificada para receber nada de Deus. E aí não tem fé para pedir. Você acha que se esse filho aqui tivesse pedido alguma coisa para o pai, o seu pai teria negado? Irmãos, ele não negou a herança, ele deu tudo. Você acha que se esse menino aqui tivesse pedido qualquer coisa para o pai iria negar? Agora, o que impediu ele de fazer o pedido? Porque ele se relacionava baseado no seu comportamento. Ele achava que, primeiro, ele se via como um servo, mas segundo, ele achava que só poderia obter alguma coisa do pai baseado no seu merecimento. Irmãos, nós temos que entender que tudo que nós recebemos é porque nós nos tornamos filhos. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Romanos 8, vou continuar aí, acho que é no verso seguinte. O 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, então somos herdeiros. Você sabe o que um herdeiro precisa fazer para receber uma herança? A Bíblia fala que nós somos herdeiros. A partir do momento que você entende que você é filho, a partir do momento que você recebe o espírito de filiação, você passa a entender que você não é um servo, mas você é um filho, e que agora você tem por direito. Mas o problema é que quando você não entende que é filho, você está sempre esperando a troca, sempre esperando merecer para receber alguma coisa. Sabe? E aí nós fazemos todo tipo de barganha espiritual. Né? Faz greve de fome. Não é jejum, é greve de fome. Porque se Deus não der, eu vou ficar aqui sem comer. Como se Deus ganhasse alguma coisa com você passando fome, né? Sabe? Ah, não, eu vou orar mais, eu vou orar. Coitado, Deus é tão sozinho, né? Eu não vou mais orar então, se você não me der tal coisa. Para com isso, irmão, nós somos filhos. Não faça barganhas com Deus. Se você quer alguma coisa, peça. Peça confiante, que é o seu Pai. Que você chegue na abordagem correta. Sabe, porque muitos de nós não recebemos porque nós chegamos baseados na troca. Deus, eu quero isso, porque eu fiz aquilo. E Deus não dá dessa forma. Por que Deus não dá dessa forma? Não que Ele tenha algum problema com isso. O problema é que se Ele der nessa base, você vai acreditar que é isso mesmo. E todas as vezes você vai querer se relacionar da forma errada. Sabe, mas você fala, Deus, eu não mereci, mas eu sou teu filho. E eu jamais daria conta, como filho pródigo. Você sabe, o filho pródigo, ele chega no momento em que ele retorna para a casa do pai, ele de fato agora conhece o pai, conhece o coração do pai. Sabe, mas esse filho que ficou na casa, incrivelmente, irmãos, ele está mais distante do que o filho pródigo. Ele não entendeu, ele acha ainda que o seu pai, ele não compreendeu o amor do pai, não entendeu o que é o padrão de justiça do seu pai. Sabe, nós precisamos abrir mão desse relacionamento nosso que é baseado no nosso desempenho. Porque você nunca vai conseguir atingir o padrão para aquilo que Deus quer dar para você. O que você tem é porque você é herdeiro. O que Deus tem reservado para nós, irmãos, e deixa eu falar, se há alguma coisa que nós devemos dedicar a nossa vida nesses dias, é para poder desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Lá em Efésios 2 fala que Deus já nos preparou um caminho de excelência para que nós possamos desfrutar. Sabe, se você não desfrutar, a premissa da igreja é essa: se você não desfrutar daquilo que Deus preparou para você, não faz sentido aquilo que nós estamos vivendo, irmãos. Sabe, o pressuposto da filiação, quando Deus te dá a filiação, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo Ele preparou caminhos para que nós pudéssemos andar nele. Se você não cumprir isso, você foi incompleto aquilo que você está vivendo. Porque você foi feito com um propósito. E o seu propósito é expressar a Cristo, expressar as coisas boas que Deus preparou para nós. Sabe, aquele filho, o filho que ficou fora, que ficou na casa o tempo inteiro. Sabe, esse é o problema. A gente acha que só o fato da gente fazer parte de uma igreja, só de você frequentar o culto, é suficiente. Eu quero dizer, não é suficiente. Se você não entender aquilo que Deus quer fazer com você, que Deus te tornou um filho, se você não assumir a sua identidade de filho, você não vai ter condições de desfrutar daquilo que Deus quer fazer com você. O Evangelho tornou sem sentido para você. Você entendeu talvez o Evangelho para a salvação, mas deixa eu dizer uma coisa: a salvação é apenas parte daquilo que Deus quer fazer para você. Deus te chamou para esse... Veja, se Deus... Não me entenda mal, irmão, mas se Deus quisesse apenas te salvar, a partir do momento que você aceitou Jesus, você podia falar, agora vamos para a glória, está tudo resolvido. Mas se você está nessa terra, porque Deus quer, como diz a palavra de Deus, demonstrar
para gerações vindouras a sua bondade através da sua vida. Mas o problema está no pai, irmãos. É o pai que não quer dar herança. É isso. Sabe, muitas vezes a gente fica orando e fica insistindo com Deus, para Deus fazer as coisas como se Deus não quisesse. Ou como se a nossa oração pudesse mudar a opinião de Deus para alguma coisa. Deus, por favor, me dá aquilo. E faz aquilo. Pai, me dá um bom emprego aqui na América. Senhor, me dá condições de tal coisa. Como se Deus não quisesse. Sabe, nós temos que entender. Quando nós entendemos a filiação, você sabe que simplesmente você vai poder acessar essas coisas. Sabe, mas, irmãos, primeiro, não se veja como servo. Você é filho. Segundo, não se relacione com base nas obras. Sabe, não se relacione com base no seu comportamento, porque por mais que você possa ter se comportado bem hoje, amanhã, você pode dar um deslize. Sabe, nós somos inconstantes, mas o amor de Deus, Ele é constante. Sabe, Ele não te abençoa porque você é bom. Ele te abençoa porque Ele é bom. Porque Ele quer mostrar a sua bondade. E você quer saber mais? Quando nós abençoamos alguém que é bonzinho, isso até os ímpios fazem. Mas a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Sabe, cada vez que você se comporta mal, e ainda assim o teu Pai te abençoa, Ele está demonstrando o seu amor infinito. Sabe, mostrar amor para quem é bonzinho é fácil, irmãos. Mostrar o amor para aquele filho que ficou na casa, e pelo que ele fala ali, ele era um rapaz super responsável. É muito fácil. Mas mostrar o amor para o filho que gastou tudo, que chegou cheirando a lavagem de porco, e botar sandálias, botar uma roupa nova, entregar um anel. Isso sim é demonstrar o amor. Então o pai está sempre disposto a amar. O pai está sempre disposto a dar. Você sabe, às vezes nós ficamos pedindo coisas. Deixa eu te contar algo que eu entendi. Jesus, quando ele foi crucificado, há aproximadamente 2000 anos atrás, ele disse uma frase na cruz. Ele disse assim: está consumado. Sabe, Deus não é preso dentro do nosso tempo e espaço, da nossa cronologia, né, do Cronos. Deus, ele vive numa outra dimensão, que é chamada Kairos, um outro espaço-tempo, de forma que para ele enxerga o fim e o começo. Ele é o alfa e o ômega, ele vê todas as coisas. Então, da mesma forma, ele já sabia os pecados que você cometer, e Jesus, há 2000 anos atrás, morreu por eles. Mas Jesus, quando fala que está consumado, ele diz o seguinte: toda obra que eu precisava fazer já foi feita. Meu irmão, o que você precisa hoje já foi feito. Aquilo que Deus tem para você desfrutar já foi feito. Sabe, isso é uma perspectiva. Então talvez você esteja orando para mudar a ideia para Deus alguma coisa. Deixa eu dizer, já foi feito. E mais do que isso, lá Paulo em 2 Coríntios fala o seguinte: que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém. Agora, por que nós não desfrutamos? Essa é a pergunta de $1 milhão hoje, nessa manhã, não é? Mas por que aquele filho que vivia na casa não desfrutava da herança do pai? Não desfrutava. Porque era a mentalidade dele que impedia ele de acessar essas coisas. Entenda o que eu estou falando, irmãos. Essa parábola aqui de Jesus quer falar muito mais com esse filho que ficou na casa do que o que foi embora. Porque o que foi embora experimentou amor, gastou dinheiro, voltou, ainda tem mais coisa, tem festa, tem dança. O problema é nós estamos chupando dedo aqui sem ganhar nada. E aí? Nenhum milagre, nenhuma bênção, nenhuma cura. Por que, irmãos? Porque talvez você está aqui não como filho, mas como servo. Você sabe, servos não têm ousadia. Filhos têm ousadia. Meu Deus, meu filho quando está
Às vezes eu sou até pego de surpresa. Eu quero dizer que Deus não é pego de surpresa. Às vezes eu estou deitado, ele vem e pula no meu estômago. Não é forte, mas um menino de 20 libras pular no seu estômago é como se levar um soco. Porque ele, perto de mim, ele tem toda ousadia. Sabe, às vezes nós ficamos duvidando daquilo que Deus pode fazer. Ficamos duvidando do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas outra coisa que mina, que nos impede de acessar as coisas do Pai, é porque nós achamos que nós só vamos poder pegar essas coisas quando nós fizermos jus a elas. E aí ele fala assim: eu cumpro todas as suas ordens, eu nunca transgredi uma de suas ordens. Talvez você esteja pensando dessa forma, ou se você não é alguém que cumpre todas as ordens, amém, porque você é sincero. Você sabe, nós temos um problema aqui, né? Estava comentando com os irmãos a respeito da ceia, porque ali fala que de fazer as coisas de forma indigna, né? Indignamente. E outros pensam que eu não sou digno, né? Eu falo, e aí não toma a ceia, porque nós temos um problema. Mas o problema maior é o irmão que pensa dessa forma e toma a ceia, porque ele acha que é digno. E aí nós temos de um lado o sincero que não toma a ceia, e do outro o hipócrita que toma a ceia, porque ele acha que não tem problema nenhum e está liberado para tomar. Você sabe, se você é sincero, você sabe que você não cumpre todos os mandamentos, as ordenanças. E talvez você nunca teve fé nem para pedir. Mas eu quero dizer nessa manhã que você, como herdeiro, a relação sua com o seu pai não é baseada no seu comportamento. Porque aquele filho que saiu de casa, ele não tinha comportamento, e ainda assim o pai o amou. Ainda assim o pai deu todas as coisas para ele. E você sabe, depois dele gastar tudo, quando ele volta para casa, o pai põe um anel. Você sabe que um anel naquela época não existia cartão de crédito. O anel, ele era forjado com o brasão da família. Isso era coisa dos ricos, né, que tinham crédito. E onde ele fosse comprar, ele mostrava aquele anel. E ele podia comprar o que fosse com aquele anel, por causa que aquilo representava a família. E eles colocavam a cera, ele marcava ali na cera com aquele anel. E era uma confissão de dívida, era um título para depois poder receber do seu pai. Por isso que quem é pródigo é o pai, irmãos. Mas esse é um amor louco de Deus. Sabe, esse é um amor insano. Esse é o amor pródigo daquele Deus que, mesmo de nós, depois de termos feito tantas coisas erradas, Ele vem, nos aceita e nos dá de novo. Mas só tem fé quem é filho, irmãos. Você sabe, e o problema de quem não entende a respeito de filiação, ele é alguém que se magoa profundamente. Quem vive debaixo de lei, de acusação, quem vive medindo o tempo todo, ele começa também a cuidar dos outros. E ele se indigna com o que acontece com o seu irmão, em vez dele se alegrar que o seu irmão havia retornado, se alegrar com o seu pai e participar daquilo que o pai estava fazendo. Sabe, ele se retira porque ele se enche de justiça própria. Você sabe, alguém que vive na graça, você percebe porque é alguém que transmite graça para as outras pessoas. Você sabe, não tem como você falar que vive na graça e você não demonstrar isso com outras pessoas, porque a graça funciona da seguinte forma, irmãos: eu tinha uma dívida e fui perdoado. Agora, como é que eu posso exigir do meu irmão que ele pague se eu também fui perdoado? Sabe, quem recebe graça, ele transmite graça para as outras pessoas. Sabe, o problema é que essa justiça própria, esse padrão, e esse muitas vezes é o Espírito dentro da casa de Deus. A gente não tem fé para receber, ainda fica criticando aquele que recebe, e nós deixamos de fazer parte da festa. Aqui havia uma festa na casa do Pai, havia dança, havia música, e aquilo para ele foi escândalo. Sabe, irmãos, que escandaliza? Estava pensando a respeito disso. E Deus tem falado muitas coisas no meu coração ultimamente. Principalmente que tipo de igreja que nós temos que ser. E uma das coisas que Deus tem falado claramente, que nós temos que ser igreja para o mundo. Quem entende isso que eu estou falando? Estou dizendo que a igreja tem que ser mundana.
Mas a igreja tem que ser para o mundo. Sabe, a gente faz uma igreja que é para crente, né? O cara chega ali, paz do Senhor e tal, e tem que se vestir desse jeito aqui, carregar uma Bíblia debaixo do braço e tal. Sabe, isso não é uma igreja para o mundo, isso é uma igreja para crente. Sabe, será que nós estamos preparados para receber filhos pródigos? Ou será que nós vamos empurrar igual o filho ficou na casa? Será que nós estamos preparados para receber pessoas que não se adequam ao nosso padrão de religiosidade, nosso padrão certinho? Sabe, o grande risco é da nossa geração não fazer parte da festa que o Senhor tem, da colheita de almas. Sabe, enquanto uns têm se divertido, têm desfrutado, têm experimentado de um amor tamanho, como a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, aquele rapaz havia feito tudo de errado, e agora ele descobre que o seu pai o ama demais, e descobre que o seu pai está disposto a refazer tudo. Agora o problema é o irmão que não quer fazer parte disso, porque na cabeça do irmão aquele rapaz ali não pode merecer isso. Sabe, nós temos que estar dispostos para a festa que Deus quer fazer, para o mover de Deus nos nossos dias. Sabe, nós não podemos ser como esse filho emburrado. Agora a receita para a gente não emburrar é essa: é começar a desfrutar do amor de Deus, abrir mão dessa relação religiosa. Irmão, se comportar bem para receber uma bênção, isso aí não é coisa do cristianismo, não. Isso em qualquer lugar que você for. Até no terreiro de macumba, se você fizer certinho o negócio, você recebe lá o negócio que você está fazendo. A diferença do cristianismo para qualquer outra religião, qual que é? Deus abençoa aquele que não merece. Sabe, isso é algo que só o nosso Deus pode fazer. Só o nosso Deus. Ainda que você faça tudo errado, o Senhor te ama. Ainda que você seja a centésima ovelha que foi lá para longe, o Senhor vai te buscar, porque Ele te ama. Agora é interessante que muitas pessoas ouvem isso e falam: então não preciso mais ficar na igreja, eu posso ir para qualquer lado. Fala: filho, se você quiser experimentar a lavagem lá fora, vai. Mas eu quero dizer que vai chegar um momento que você vai se dar conta que a diversão está aqui dentro. Mas entenda, você pode estar aqui dentro e não pode estar se divertindo. Aqueles dois filhos não se divertiam. A diferença é que no final um entendeu, um descobriu que a diversão era dentro, mas o outro que nem saiu não entendeu as coisas que Deus queria fazer. Irmãos, que o Senhor nos guarde. Nós vivemos essa vida marginalizada, no sentido de estar só do lado de fora das coisas, olhando as coisas acontecerem, olhando o outro ser abençoado, olhando o outro fazendo milagre, olhando o outro desfrutando de coisas extraordinárias, e a gente só olhando as coisas passar, só olhando, porque você nunca se coloca de baixo, você nunca pula de cabeça, porque você ainda não se vê como um filho. Parece que você não está na sua casa, você não tem liberdade. Sabe, e o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola é que nós precisamos realmente conhecer o nosso Pai. Sabe, o coração do Pai, conhecer o coração do Pai e entender esse espírito de filiação é o que fará toda a diferença em nossas vidas. Sabe, da mesma forma que Jesus ouviu um dia que Ele era o Filho amado de Deus. E eu tenho certeza que isso foi o combustível de todo o seu ministério. Todas as provações que Ele passou, tudo aquilo que aconteceu e sucedeu no ministério dele. Eu imagino que o que sustentou Ele foi saber que era filho e nunca duvidar disso. Sabe, eu quero dizer que esse é o pressuposto da sua caminhada cristã. Sabe, de você entender que no dia que você aceitou a Jesus, a Bíblia fala que lhe foi dado o espírito de filiação. E por meio de Cristo Jesus, Jesus nos tornou filhos. Amém. E não servos, não apenas servos,
nós servimos como filhos. Você entende isso? Servimos como filhos, porque como filhos nós somos constituídos sobre os bens do nosso Pai. Sabe que a igreja é um bem, é propriedade do nosso Pai. Nós servimos na igreja não é porque, se eu servir na igreja, o Papai do Céu vai deixar eu entrar. São Pedro lá vai abrir a portinha e eu vou entrar. Não é por isso que nós servimos na igreja, não. Nós servimos na igreja porque são os negócios do nosso Pai nessa terra. Sabe, isso nos importa, é nossa herança. Nós estamos cuidando daquilo que é nosso. Sabe, é isso que filhos maduros fazem. Cuidam das coisas do Pai. É claro, vai ter crente que não vai ter esse entendimento. Irmãos, você vai ter bebês na fé, você vai ter meninos, você vai ter adolescentes, você vai ter adultos. Não há problema nenhum para aquele que se converteu hoje não entender essas coisas. E como menino na fé, ele não está nem aí para nada. Mas deixa eu dizer, é chegado o tempo de maturidade também. E o filho maduro, ele cuida dos negócios do seu pai. Cuida das coisas do pai. Mas ele sabe também que quando ele precisa, ele pode acessar todo o suprimento do seu pai. Porque é dele. Aqui fala que se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Sabe, eu quero dizer que não é opcional, você precisa acessar essa herança. Você sabe por que não vem mais gente para a igreja? Você sabe por que essas cadeiras não estão cheias? É porque provavelmente as pessoas ainda olham para mim e para a sua vida e ainda falam assim, não vale a pena viver o que ele vive. Mas eu quero dizer que no dia que você começar a desfrutar dos bens do seu pai, as pessoas vão falar assim, rapaz, como é que é isso? Que tipo de vida que você vive? Como assim? O que aconteceu com vocês? Fala, vem ver. Assim que André fez, venha e vê. Eu me tornei um filho e agora eu posso acessar tudo que é do meu pai. Você sabe que a Bíblia fala que o herdeiro, enquanto é menino, ainda que senhor sobre todas as coisas, ele nada difere do escravo. Se não me engano é Hebreus isso, estou com a referência aqui. O que isso quer dizer? Você sabe que você pode pegar um príncipe, vamos supor que um menino da família real, os seus pais morrem, e ele passa a ser o príncipe. Lembra que tinha um filme de um menino que era um filme muito antigo, hoje eu estou entregando a idade. Era um imperador chinês, e ele tinha 7 anos de idade quando ele se tornou rei. Alguém já viu um filme, algum tipo? Não estou delirando não, né? Mas qual é o problema? Ele é herdeiro, ele é rei, ele é príncipe, ele é dono de tudo, mas ele não tem capacidade para poder desfrutar de tudo. Então ele tem que, o que eles fazem? Eles põem um tutor, põem uma governanta, põem alguém para cuidar daquele menino que é um servo. E ele tem que se submeter ao servo, apesar de ser rei. Então a Bíblia fala que, apesar de nós sermos herdeiros, enquanto nós somos meninos na fé, em nada aquilo que nós fazemos difere dos servos, porque apesar de sermos senhores de tudo, nós ainda não temos maturidade. Você sabe, meu filho é dono do meu carro, meu filho tem 3 anos de idade, tudo que é meu é dele, mas eu não vou deixar ele dirigir o carro, porque ele só tem 3 anos, mas o carro é dele. Sabe aquilo que nós já somos senhores de tudo em Cristo Jesus, mas nós não desfrutamos de tudo, porque nos falta ainda crescimento espiritual, nos falta ainda transformação de mente. A Bíblia fala, transformai as vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É importante que a gente abra mão das nossas maneiras,
do nosso padrão religioso, da nossa mentalidade de servos, e que a gente entenda a filiação e passe a desfrutar das coisas que são do reino. Para que nós realmente sejamos filhos que vivem na casa e desfrutam das coisas do Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.